Maurício, primeiramente prazer, Rodrigo Castro, no esporte. Queria que você fizesse uma avaliação dessa segunda partida, por favor, aqui fora de casa. Boa noite, Rodrigo. Se a gente for analisar o jogo tecnicamente, eu acho que ele foi ruim, né? Eu vi um jogo muito truncado, as duas equipes sem conseguir conectar bons passes. Eu acho que a nossa equipe, nesse quesito, ainda foi um pouco melhor, foi uma equipe que tentou jogar mais. Achei também que interferiu um pouquinho, não como desculpa, mas foi uma reclamação geral do meu time. A grama muito alta, o campo muito seco. No primeiro tempo a gente teve muita dificuldade de se adaptar e conduzir a bola e ela parar. Erramos muitos passes ali perto do nosso gol, enfim, perdemos bolas importantes. Mas o tempo todo a nossa equipe tentou jogar. No segundo tempo eu conversei com ele sobre isso, nós ajustamos alguns detalhes para a gente que pudesse ter um pouquinho mais de circulação. A gente teve, mas faltou efetividade no ataque, faltou um pouco mais de peso, faltou um pouco mais de criatividade no terço final, conectar melhor jogadas, tomar melhor decisão. No final não era o que a gente queria, a gente veio aqui para buscar o resultado. Eu acho que o jogo deixou claro isso, a gente não mudou em nenhum momento a nossa maneira de jogar, o tempo todo pressionando, saindo com a linha rápida. Mas a gente leva um ponto para casa e num campeonato tão difícil pontuar foi importante. Tudo bem, Maurício? Sou Antônio Lupe, da Rádio CBN em Campinas. Você já pontuou essa questão do último passe, que acho que pegou um pouquinho, né? Mas a gente precisa entender, começo de temporada, um calor muito forte aqui, essa situação envolvendo o gramado, da reclamação dos jogadores. Mas no começo do jogo eu vi algo que te irritou muito, que foi a questão da troca de passes do sistema defensivo, que é a falta de uma definição, de tentar pegar uma falha no balanço da Inter de Limeira, e o Guarani perdia muitas bolas num setor perigoso do campo. De que forma corrigir isso, se realmente isso te incomodou um pouquinho, principalmente no começo do jogo? Não, perfeito, parabéns pela tua leitura. Foi exatamente isso que estava me incomodando. A gente fez muito passe rodando a bola e nenhum passe quebrava a linha. Faltou a gente aproximar o nosso zagueiro um pouquinho mais da primeira linha de marcação deles, para o passe ficar menor, a gente conseguir quebrar. E quando a gente quebrou, e foram poucas, que a gente conseguiu achar o Isaac, o Caio a gente quase não conseguiu achar, o Isaac conseguia virar e atacar a última linha. Aí faltava um outro. Nós tivemos outro problema, que foi um problema de um pouco mais de lucidez no terço final. No primeiro tempo nós chutamos mais, apesar de jogar, na minha opinião, tecnicamente, na questão de circulação, o primeiro tempo foi pior do que o segundo, mas no primeiro tempo nós conseguimos chutar mais. Mas a tua leitura é perfeita, fiquei um pouco irritado, falei para eles no intervalo, a gente estava todo mundo querendo vir pro pé, e é muito distante da primeira linha deles, a gente não conseguia conectar passe, dava uma bola no Natan um pouco apertado, o Natan demorou um pouquinho a tomar decisão, carregava, a gente demorou um pouquinho a formatar nossas estruturas também, que a gente ataca, a gente tem algumas estruturas para atacar, a gente não conseguiu formatar. Mas é isso, você viu bem, e eu no segundo tempo eu tentei corrigir, eu achei que melhorou um pouquinho nesse quesito. Maurício, tudo bem? Você da Melhor FM aqui de Limeira. A gente teve uma expectativa diferente do time da Inter, com base no que saiu na escalação, né? Até a forma da escalação, um pouquinho diferente e tal. E até nós nos assustamos com a formação que a Inter veio a campo. Isso também te gerou uma preocupação? Você já tinha uma ideia de uma Inter que vinha? Você, nos seus estudos, a Inter modificou, até porque o Guarani já fez um jogo. A Inter não tinha feito ainda, então você não tinha essa análise completa. Quanto que isso pode ter modificado? E a questão dos seus dois focos para hoje, quanto que dificultou o seu jogo hoje? Começando com a última pergunta, a gente tem um grupo bem chuto, então todo mundo que não joga é um desfalque, a gente sente, mas a gente costuma valorizar o que nós temos, que está em campo, enfim, quem entrou, eu acho que entrou bem, enfim, a gente não controla, é um início de temporada, como foi falado, e é normal que se tenha. Eu até pedi ao quarto árbitro que se ele pudesse fazer uma parada técnica, muito calor, como eu falei, a grama muito alto, os jogadores sentindo. Com relação à escalação, a mim não foi surpresa, eu já imaginava que ele vinha com 3 zagueiros, né, tentando fazer um 5-2-3 e, né, tentando virar um 3-4-3, enfim. Porque eu conheço um pouco o treinador da equipe adversária e imaginava que ele viria assim. Acho que a minha equipe tentou buscar o resultado o tempo todo, mais do que o adversário. Já que a gente jogou um jogo há 3 dias atrás, um jogo extremamente cansativo, eu não tinha dúvida que o Natan hoje ele ia sentir um pouquinho, porque ele saiu exausto do outro jogo. É difícil você recuperar, isso não é conversa fiada, mas é verdade, é fisiológico. É difícil você recuperar de um jogo que foi uma estreia, onde a gente se entregou muito para conseguir o resultado. Então eu sabia que alguns jogadores pudessem render um pouco menos. Infelizmente, eu não tenho feito trocas em questões técnicas e táticas, elas são muito mais por questões físicas, como foi hoje, a maioria, quase todas as trocas,
principalmente. O Natan, no intervalo, já relatou um cansaço, logo toma um cartão no início do segundo tempo. O jogador cansado e com cartão, você acaba perdendo um jogador num jogo desse. Se está difícil com a gente, com 11, com 10 ia ser mais difícil ainda. Então, assim, eu já imaginava como ele ia jogar, né? A equipe dele se defendeu muito bem, mas jogou o tempo todo no nosso erro, tentando jogo de bola aérea, a gente se comportou muito bem. Mais uma vez, falar para vocês, o Titi, que estreou na semana passada, é um jogador que teve 10 sessões de treinos, depois de 10 meses de uma cirurgia gravíssima no ligamento, né? A gente teve a estreia hoje do Matheus, do Rafael Bilu, enfim. É um time que está se formando, é um time que está buscando, mas é um time que está começando a ter um DNA daquilo que eu imagino. Maurício, boa tarde. Júlio Silva, alternativa do Portal Regional News. Eu gostaria de perguntar para você, Maurício, eu acompanhei o jogo do Botafogo da Ribeirão Preto também. Você disse que jogadores estão chegando ali no Guarani, né? Estão aí em formação, uma equipe em formação ainda. Mas pelo jogo de hoje eu senti o Guarani um pouco espaçado no meio de campo, com dificuldade no setor de criação e também no setor de marcação. Eu gostaria de perguntar para você o que fazer, né, para poder, né, ajustar essa equipe para o próximo jogo, que é difícil, né, para o Guarani, né, chegar com mais força ali no ataque. Você disse que o Guarani chegou, criou algumas oportunidades, mas essas oportunidades chegaram de bolas de chances de fora da área. Como fazer para o Guarani melhorar naquele passe final, naquele toque final, para que o Guarani consiga realmente, né, envolver o adversário ali na defesa? Você disse que o Guarani teve um primeiro tempo realmente bom no início da partida, mas depois o Guarani, não sei se foi por parte física, você que treina o time sabe realmente o que está acontecendo, quem está jogando, você tem tudo, né, o recalque, mas eu gostaria de perguntar para você o que fazer para o Guarani, né, ter um volume maior no setor de ataque. Eu vi que o Guarani sofreu muito para poder furar o bloqueio da Internacional, que teve uma zaga hoje firme ali atrás, compacta, dificultando ações do Guarani. É devido à formação e à parte tática do adversário, ou realmente a parte física está fazendo a diferença nesse início do Campeonato Paulistão, que é um campeonato difícil, com equipes qualificadas e que buscam o resultado, jogam intensamente, né, sempre ali procurando o gol. O Guarani também não ficou atrás, mesmo mostrando ali na parte física uma dificuldade. O Guarani tentou de todo jeito, né, furar a marcação da Internacional, mas hoje, infelizmente, né, não conseguiu ali devido à forte marcação. Eu gostaria de perguntar para você também a respeito da parte física do Guarani e o que fazer no próximo jogo para o Guarani tentar aí melhorar no setor meio de campo. Eu vi que tem uma deficiência no meio de campo. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que o Guarani sofreu um pouco. O Botafogo acabou, né, ali tomando conta do meio de campo ali e acabou fazendo as jogadas ali com que o Guarani na defesa acabou, né, tendo um pouquinho de dificuldade na marcação, e o Guarani achou aqueles 2 gols e venceu a partida. E no jogo de hoje da Internacional, acho que a parte física, né, Maurício, fez aí a diferença. Você falou do gramado realmente, como você falou um pouquinho alto, pode ser que tenha, né, na sua opinião, gostaria que você falasse um pouquinho de tudo isso que está acontecendo com o Guarani, com a chegada de jogadores, essa dificuldade que você tem para montar a equipe. Se me permite só discordar de você, se você me permite, eu não achei que a nossa equipe estava espaçada. Você tem razão, foi um jogo onde as duas defesas, né, sobrepuseram os ataques. As duas defesas conseguiram neutralizar bem o ataque. Tanto a nossa neutralizou bem a dele, quanto a deles neutralizou a gente. Eu falei isso no início aqui, que a gente teve dificuldade no terço final em dar peso à área, em conseguir, né, jogadas. Não acho que a nossa equipe estava espaçada. A gente conseguiu, porque a gente treina muito isso, conseguiu ser um time bem compacto e botar, se eu não me engano, 7, 8 vezes o ataque da Inter em condição irregular. Então isso prova que nós estamos tentando fazer um jogo bem próximo, com uma linha sustentando no bloco alto. É claro que quanto mais cansado você tiver, mais difícil, mais lento você vai estar para o jogo. Foi o que eu falei, a nossa equipe realmente sentiu o desgaste do primeiro jogo, sentiu um campo pesado, mas nós temos que ajustar muitas coisas, inclusive defesa. Não é que eu acho que esteja excelente não, mas eu acho que defensivamente a nossa equipe fez mais um jogo digno. É o segundo jogo que a gente passa sem tomar gol e sem o Gabriel sofrer muitas situações de gol. Maurício, para já projetar no próximo jogo, você disse que são poucos dias, né, estreia 3 dias, mas quinta-feira já tem um próximo desafio contra um grande, né, do estado. Queria que você falasse sobre esse adversário, que eu não sei como é que você vai estudar, né? Você tem um time nos Estados Unidos, um time que vai voltar para disputar o Paulistão, como é que vai ser isso? Esse sim a gente realmente não sabe o que a gente vai enfrentar, a gente não sabe se eles vão
vinha, a gente escuta que pode ser que eles estreiem no campeonato contra a gente. É como você falou, é uma grande equipe, mas assim, eu dou muita importância ao nosso jogo, né? Eu quero ajustar o meu jogo, eu quero que o meu time entre em campo conseguindo se comportar contra todas as formas que ele vai encarar, ou seja, independentemente da forma como o São Paulo vier, a gente vai ter que estar preparado para encarar, porque sabe que é um time, né, talvez um dos melhores do Brasil. A gente não tem muita informação de quem vem, como eu te falei, difícil você estudar alguma coisa, mas eu preciso ajustar o meu time, eu tenho que estar mais preocupado nesse início de ter jogo, como o amigo falou, tem algumas coisas a ajustar defensivamente, ofensivamente, e aproveitar esses 3 dias que nós vamos ter para treinar, para tentar dar esses ajustes. Maurício, a última da minha parte é em relação a elenco, né? O que ainda falta para o Maurício Souza ter aí em termos de peças? A gente viu que em camisa 9, você falou isso na última entrevista coletiva, era o que a diretoria buscava. Tem alguma atualização? Você dá para receber jogadores para continuar essa caminhada no Campeonato Paulista? A gente ouviu o Robson, né? Mas a gente tem futuro no Horizonte, né? Mas o jogador pode ter interesse. A gente tem tentado alguns nomes, infelizmente a gente não tem conseguido. É natural, a gente sabe da dificuldade que nós temos nesse momento na parte financeira. Eu percebo todo o esforço do presidente, do Rodrigo, para que consigam o mais rápido possível trazer. A gente provavelmente fecha mais um zagueiro, né? Talvez um 9, mais um jogador de meio campo. Isso eu acho que a gente, fechando esses 3 jogadores, a gente compõe bem, já que a gente tem 2 jogadores, o Márcio, a gente está mais uma vez segurando um pouquinho, porque o jogador que ficou muito tempo sem treinar, sem jogar, enfim, está muito suscetível à lesão, então nós temos que tomar cuidado. Mas as 3 posições que nós estamos buscando nesse momento é esse, mais um zagueiro, eu acredito que nessa semana ele venha, mais um jogador de meio campo, nós estamos buscando, e talvez mais um 9. Agora, todo nome de qualidade para agregar a gente vai ser bem-vindo. Nós temos um grupo curto, nós acabamos de integrar alguns jogadores que vieram da Copinha, né? Hoje até o João Marcelo estreou, e eu achei que foi muito bem dentro daquilo que ele podia fazer, correu, se esforçou ao máximo para um jogador que não treinou comigo ainda, enfim. Essas são as nossas dificuldades, mas como eu falei, a gente vai sempre pro lado positivo e tentar controlar aquilo que a gente controla, né? Que é dar uma melhor qualidade à equipe, fazer um jogo mais competitivo, um jogo mais elaborado, é isso que a gente está buscando. Rapidamente, essa pergunta que você falou do Márcio, tipo, que é a situação do Leite? O Leite fez exame, a gente não sabe ainda qual é o grau da lesão dele, né? Mas foi uma dor de panturrilha, e eu, assim, tomara que não tenha sido nada grave. Mas panturrilha, você sabe que é uma lesão, se tiver alguma lesão, uma lesão complicada, mesmo que seja uma contratura, tem que tomar muito cuidado para não virar uma lesão, porque aí talvez, se for uma lesão muito grave, a gente perde ele para a competição toda. Eu ainda não sei, não posso te falar, porque ainda não sei o que saiu, de coração não sei.